Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. O meu nome é Guilherme e eu sou membro do time operacional do Cuidando. Antes de apresentar, a nossa convidada, eu vou lembrar vocês que ao longo do evento eu vou mandar o formulário de presença no chat, eu vou mandar mais de uma vez, mas só precisa responder uma vez, que já vai computar a presença, tá? E eu queria pedir também vocês para seguirem o nosso Instagram, o @cuidandoacolher, para vocês não perderem nenhum evento, nenhuma novidade do nosso projeto. Bom, então vamos ao nosso bate-papo, com o tema perícia criminal. Ele vai acontecer, vai ser mediado pela Michele, Michele Machado, que é perita criminal da Polícia Civil de Minas Gerais desde 2009, lotada desde 2014 da Seção Técnica de Crimes contra a Vida, atuando em perícia de local de morte violenta. É professora e palestrante na área de perícia criminal, professora de criminalística e metodologia científica, e TCC, e possui graduação em veterinária e mestrado em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Michele, muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? É um prazer participar desse bate-papo com você. Ok, eu que agradeço o convite e eu não sei qual que é a expectativa aí do pessoal em relação ao nosso encontro de hoje. Então, eu espero ter interação aí de vocês, porque quando me convidaram, eu perguntei, e aí, o que vocês querem? Porque geralmente as pessoas trazem uma demanda para mim, vamos falar sobre perícia de local de crime. Outro dia eu dei uma palestra sobre os vestígios biológicos em local de crime, e aí esse encontro de hoje específico, o que me foi demandado é que vocês queriam conversar sobre a carreira de perito criminal, sobre o concurso. Então, eu espero receber aí perguntas de vocês, que vai ser mais aí atendendo as demandas, as dúvidas que vocês tiverem. Mas aí, para me apresentar, e já falando um pouco sobre a carreira e sobre a minha trajetória, como já fui apresentada aí, eu sou perito criminal desde 2009, mas me formei como veterinária. E aí alguém, às vezes as pessoas me perguntam, por que formar em veterinária e ser perito criminal? Você trabalha na área de veterinária forense? Não, eu não trabalho na área de veterinária forense, eu sou perita de local de crime, de morte violenta, envolvendo pessoas. E aí, eu costumo dizer, para quem já me segue aí no Instagram, eu já contei um pouco aí da minha trajetória, é que a perícia criminal na minha vida foi um acaso. Aconteceu por um acaso mesmo. Eu não tinha a menor intenção de ser perita criminal. Na verdade, eu nem fazia muita ideia do que era a profissão e resolvi prestar o concurso por um acaso. Acabei passando em 2000, o concurso foi em 2008 e até hoje estou na perícia criminal porque eu me apaixonei. Adoro a perícia criminal, adoro o meu trabalho e aqui estou. Bem, para quem não conhece bem a carreira de perito criminal é um concurso público. Aqui em Minas Gerais, até o último edital, era qualquer curso superior. Isso porque alguns estados aí a gente tem essa diferença, tem algumas formações que são exigidas, e aqui em Minas Gerais, até o último edital, não tinha essa exigência. E aí as pessoas às vezes me perguntam, você acha que isso pode mudar? Eu acho pouco provável. E aí até para explicar para vocês como que funciona o concurso, quando a pessoa presta o concurso para perito criminal, ela é designada para trabalhar no interior de Minas Gerais. E no interior de Minas Gerais, nós não temos as divisões específicas da perícia como nós temos aqui em Belo Horizonte. No interior, o perito faz todos os tipos de perícia. Então, ele vai fazer desde as perícias externas, que são as perícias de local de crime, quanto as perícias internas, como constatação de droga, eficiência de arma, exame em objetos. Então, ele faz todos os tipos de perícia. Então, fica complicado exigir uma formação específica para um cargo que você não vai ter
aplicabilidade, a não ser no futuro, quando a pessoa conseguir ser transferida para Belo Horizonte. E aí as pessoas também perguntam, mas não dá para ficar, por exemplo, no laboratório direto, presta concurso e vai trabalhar no laboratório? Não, até o último edital, não. E eu acho que isso não muda porque tem já outros peritos que estão no interior esperando aí os novatos chegarem para ocupar esse lugar no interior para poder vir trabalhar em Belo Horizonte. Então, seria até injusto com os peritos mais antigos que estão no interior esperando essa oportunidade para poder ser removido para Belo Horizonte. Então, eu acredito que isso não mude. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, nós temos aí a área de engenharia forense que tem um déficit. Então, pode ser que, para atender esse déficit, eles abram aí 2 vagas específicas para engenheiro. Então, é apenas um palpite. Como, por exemplo, no último concurso, eles acharam que estavam precisando de gente na área de contábeis. Aí resolveram até colocar questões relacionadas à contabilidade, mas acabou que não entrou ninguém. Aí parece que esse déficit foi suprido aí pelos próprios peritos que já têm aí atuando, e eu acredito nisso. E vocês estão muito calados, vamos interagir, gente, já vai mandando perguntinha, já vai interagindo, vocês estão me escutando bem? Esse negócio de online não é comigo não, viu, gente? Dá a impressão de que eu estou aqui falando sozinha, eu já falo muito aí, pensou, daqui 1 hora eu descubro que eu estava falando sozinha, aí não dá, né? A gente está Vamos lá, escutando bem, gente. sim. Tá Gente, escutando se bem? vocês quiserem, podem mandar também no Já vai chat. mandando pergunta. Eu não, às vezes eu não consigo acompanhar muito, não, mas aí alguém aí que tiver acompanhando as perguntas ou entra aí com o microfone ligado ou leia a pergunta para mim. Vai falando aí, gente, que senão eu fico aqui 1 hora falando de coisas que eu já sei, vocês desligam aí a reunião e falam assim, gente, você não acrescentou nada. Então, sim, eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. E aí vocês contem aí para mim o que vocês querem saber, quais são as suas expectativas, se está todo mundo aí querendo prestar o concurso mesmo, o que é. Pois é, eu já vi que eu não vou conseguir ler as perguntas do chat. Então, se alguém quiser ler aí, pode interromper, fica à vontade. Eu Porque leio a para você. pergunta... Tá, parece que chegou uma aí, se quiser ler. Chegou. É a Isadora que está perguntando. Ela falou, Michele, boa tarde. Mesmo com sua formação específica, você teve que fazer no concurso prova de física, química, etc., de todas as áreas do conhecimento? Pois é, porque como eu disse para vocês, quando a gente presta o concurso, é para ser perito geral, não tem uma formação específica exigida, até o último edital. Eu não sei se isso vai mudar. Então, é a mesma prova para todo mundo vai fazer a mesma prova. Então, tem a prova objetiva, todos os candidatos fazem, e aí tem as outras etapas do concurso, que são exames biomédicos, teste físico, teste psicológico, que todo mundo vai fazer igualmente. Eu fui trabalhar agora com crimes contra a vida, agora não, né? 2014, tem um tempinho. Com crimes contra a vida, mas lá mesmo não tem como exigir uma formação específica. Tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Você Diga. pode explicar para a gente como que você atua assim como perita? O que você faz no seu dia a dia, mais aprofundado um pouquinho assim? Sim, claro. Pois é. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em perícia criminal é como que a perícia criminal ela trabalha? Através de qual respaldo? O trabalho do perito criminal ele é todo baseado no Código de Processo Penal. Nós temos lá vários artigos que falam sobre o trabalho da perícia. Então, a gente não faz nada, eu vou no local porque eu quero, porque tem essa obrigatoriedade. É indispensável o exame de corpo de delito, e aí entra, então, a figura do perito criminal, exigido no Código de Processo Penal. Por isso que existe a perícia. No meu caso específico, eu trabalho no Instituto de Criminalística, que fica em Belo Horizonte, e aí eu fico aguardando ser acionada para um local de crime. Quando acontece uma ocorrência, eles me ligam, eu desloco para o local
e lá nesse local eu vou fazer o levantamento pericial. E o que é o levantamento? Eu vou fazer anotações sobre as pessoas que estão ali naquele local, policiais militares, se teve SAMU, nome da vítima, endereço, faço todas as anotações do que eu preciso para eu poder fazer meu laudo depois. Vou fotografar, examinar todos os vestígios no local, e ali, quando eu digo vestígio, o cadáver faz parte desses vestígios que eu vou ter que analisar. Eu trabalho com local de morte violenta, então eu tenho que examinar o cadáver. Aí muita gente já fala assim, nossa senhora, eu não quero examinar cadáver não, Deus me livre, eu não dou conta disso não. Não, gente, eu também achava que eu não dava conta disso. Quando eu prestei o concurso para perito criminal, eu pensava assim, eu quero trabalhar no laboratório para não ter nem que passar perto de defunto, Deus me livre, isso não dá para mim não. E aí depois eu fui vendo que o trabalho da gente é tão complexo que você acaba aprendendo a lidar ali com aquela cena que para muitos parece ser pesado, e eu gostei tanto, não que eu goste de gente morrer, gente, que fique claro isso, todo mundo entende errado. Eu gostei tanto que acabei optando depois por trabalhar em local de morte violenta. Mas voltando ao que eu estava falando, né, porque eu empolgo e começo a falar de outra coisa, aí no local de crime eu vou fazer minhas anotações, fotografia, se tiver algum vestígio importante, eu vou coletar ali no local, posso mandar para o laboratório depois para exames complementares, por exemplo, se tem lá estojo, munição, ou a arma do crime, eu mando para balística, se tiver algum vestígio importante de DNA, por exemplo, eu mando para o laboratório de biologia, ou para papiloscopia, então a gente tem aí as seções especializadas que dão o suporte para a gente que trabalha em local de crime. E aí, feito isso, eu tenho que fazer um laudo pericial, que parece assim, uma coisa simples, mas é muito complexo. E é o que toma mais tempo da gente. Fazer o levantamento pericial é a parte mais divertida, é a melhor parte do nosso trabalho. Agora, fazer o laudo é chato. Por quê? Porque você tem que redigir tudo que você viu no local, analisar com calma, fazer pesquisas. Então, assim, um laudo pericial mais simples, a gente gasta aí pelo menos 4, 5 horas num laudo simples para poder fazer. Então, é uma coisa que demanda muito tempo. E, infelizmente, dentro da nossa carga horária, não tem essa parte aí incluída de horas de confecção de laudo. Então, geralmente, a gente passa a folga fazendo um laudo. Essa parte é um pouco chata. Eu respondi a sua pergunta? Quer saber mais alguma Muito coisa? obrigado. O Tiago perguntou aqui no chat se tem um curso de formação após todas as etapas do concurso. Tem sim. Porque, né, a pessoa entra, ela não tem nem noção, né, do que é o trabalho do perito criminal. Não só para perito criminal, como todas as carreiras da polícia tem um curso de formação, onde que você vai aprender sobre a carreira, sobre a atuação do policial civil. Então, tem aí esse curso de formação. Na minha época, ele durou em torno de 3 meses. Então, a gente fez esse curso de formação e depois foi trabalhar. Alguns peritos dão sorte de chegar aí numa cidade do interior e conseguir um perito um pouco mais antigo que vá auxiliá-lo nas primeiras perícias, porque no início dá uma certa insegurança, você não é experiente ali com local de crime, de repente você está responsável ali por uma cena de crime. Então, assim, no interior, alguns peritos ainda contam com suporte. Quando eu entrei, eu fui trabalhar em Nanuque, que é uma cidade quase divisa com Bahia. E aí tinha um perito lá mais antigo que saiu quando eu cheguei, mais os novatos. Então, éramos só novatos lá, sem muita noção do trabalho. Então, foi assim, na raça. Na época, não tinha internet como tem hoje, que hoje em dia, às vezes, de noite, eu recebo ligação de perito do interior, Michele, me salva, como é que faz isso aqui? Eu estou na dúvida, e eu ajudo os colegas. Então, hoje em dia, está muito mais fácil para você comunicar com as pessoas, mas na minha época era um pouco mais difícil. Então, às vezes eu tinha que, na folga, ir ao Instituto de Criminalística para sentar com os peritos mais antigos, mostrar as fotos do local para tirar minhas dúvidas. Mas
O que era a pergunta mesmo, gente? Começa a falar e até esqueço, É né? do curso de Do curso de formação. formação. Ah, pois é. Então, é isso. Tem o curso de formação antes. Gente, vocês me desculpem, porque eu tenho hora que eu penso, não, gente, eu não sou normal, não. Que eu começo a falar do negócio, eu empolgo. Aí eu chamo vocês para um bate-papo e quem fala é só eu, né? Olha para vocês verem. Então, vocês me interrompem aí, pode ir falando. Qual Mas que é é a bom próxima sim que pergunta? você vai falando pra gente como que funciona. O Rodrigo está perguntando como que é o teste físico, se ele é muito puxado. Olha, gente, eu não acho que é puxado, não. Eu achei até tranquilo. E, assim, a pessoa tem que estar acostumada a fazer atividade física, porque senão ela vai ter um pouco de dificuldade na hora de fazer o teste. Mas se a pessoa não for sedentária, eu acho que ela consegue fazer de forma tranquila. Quando eu estava estudando para o concurso, eu já fazia academia normal, mas não treinava tão pesadamente para poder fazer o teste físico, que tinha a parte lá de flexão de braço, que eu não era tão boa, também não era muito boa para correr, nunca tinha nem corrido na minha vida, mas fazia atividade física. Então, quando eu fui aprovada na primeira etapa, eu tive aí um tempinho, então eu me dediquei. Fui malhar mais pesado, fui correr mais, aí eu comecei a fazer uns exercícios de resistência com natação, que me ajudou pra caramba. Então, eu acho que o teste físico não é nada assim, nossa, exagerado, que uma pessoa normal não consiga fazer. Ótimo. A gente só falar aqui, se vocês quiserem também ligar o microfone e fazer a pergunta, pode, tá? Se quiserem mandando no chat também, eu vou falando para ela. O Vitor também perguntou aqui se o perito também anda armado. E se sim, é obrigatório ou é uma opção? Pois é, aqui em Minas Gerais, nós peritos criminais, pertencemos à Polícia Civil. Nós saímos em uma viatura caracterizada da Polícia Civil. O nosso uniforme está escrito Polícia Civil. Então, gente, eu penso, como que um policial vai andar desarmado? Então, eu não saio desarmada, não, porque eu já me vi em situações, às vezes, um pouco mais complicadas que eu tive que atuar. Então, aqui nós somos policiais e vamos em locais, assim, às vezes perigosos, que oferece risco para a gente, às vezes no próprio deslocamento. Então, eu acho necessário andar armado. O Estado fornece a arma para a gente quando nós somos nomeados. Então, eu acho que se a gente tem arma, tem que usar. Infelizmente, tem alguns colegas que não andam armados, mas é uma opção deles. Mas eu acho que é um risco. É um risco a pessoa estar dentro de uma viatura, se deparar com uma situação que alguém precisa da sua ajuda, ou uma situação de enfrentamento e você não está armado. Alguns estados, a perícia não pertence à Polícia Civil. É uma polícia técnico-científica que, inclusive, em alguns estados, o perito não tem porte de arma. Então, nesse caso, ele não tem arma e, infelizmente, vai em locais que oferecem risco e não tem uma arma. Mas aqui em Minas, a maioria dos peritos andam armados, porque anda em viatura caracterizada e porque é um policial civil. Pode fazer a próxima pergunta. Ou se tiver alguma dúvida, pode falar. Alguém levantou a mão aí, quem foi? Acho que foi a Michelle. Michelle, você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Acho que ela caiu. Gente, mais alguma pergunta? Chegou uma aqui, deixa eu ver. O Rodrigo está perguntando: tem alguma diferença discrepante entre a perícia da Polícia Civil e a perícia da Polícia Federal? Tirando o salário, né? Que eles ganham bem mais que a gente. E assim, né? A pergunta que eu vou pular para a próxima para não me comprometer. Mas eu acho assim que eles têm mais oportunidade de curso, eles têm mais recursos que a gente. Só que a gente atende muito mais o local que eles. Eles, na verdade, assim, eu desconheço se eles realmente atuam em local de morte violenta. Inclusive, outro dia, até no meu plantão, deu um local de morte violenta que era dentro do prédio da Polícia Federal, e aí ficou esse impasse. E aí, o perito da Polícia Federal vai atender ou o perito da Polícia Civil?
E aí eles, não, é competência sua. Então, eu acho que, na verdade, assim, eles têm mais recursos, ganham melhor, mas eu acho que o maior trabalho fica com a gente mesmo. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não fiquem tímidos, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo para Então conhecer um tá, pouquinho então enquanto não mais. aparece uma pergunta, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Bem, eu não sei quais são as expectativas de vocês em relação ao concurso, e todo mundo que está aí participando desse bate-papo tem interesse em ser perito criminal. Eu acho que hoje em dia a perícia é muito mais divulgada, passa na televisão, passa série, né, a respeito da perícia, então vocês conhecem bem melhor. Melhor até que eu, na época que prestei o concurso e não tinha muita noção do que era o trabalho do perito criminal. E aí, eu acho assim, é uma profissão muito legal. O salário é um salário bom, só que a pessoa tem que gostar, tem que querer, porque se for pensando mais assim, no glamour, nossa, CSI é chique, ou pelo salário, não, é um salário bom, eu acho que a pessoa pode se frustrar, porque é um trabalho pesado também. Nós temos várias situações aí de desgaste emocional, que é uma situação às vezes difícil, um local mais complicado, que isso reflete na vida da gente. E fora, assim, tem a questão até do cansaço, às vezes dá o horário de terminar o trabalho, você está agarrado na rua, atendendo o local, como eu disse para vocês, tem laudo para fazer na folga, então é uma profissão que exige muita dedicação. Mas eu acredito que qualquer outra profissão que a pessoa queira ter sucesso, ela tem que se dedicar. Não tem uma profissão que hoje em dia, nossa, é super tranquilo, vai lá, faz um trabalho assim, mais ou menos, e tá bom demais. Eu acho que a pessoa que quer ser feliz na profissão dela, fazer algo que te dê um retorno, então a pessoa precisa se dedicar naquilo. Então, parece que chegou uma pergunta aí, se quiser fazer. Chegou. O Tiago perguntou: por você mexer com uma área criminalística de morte violenta, você costuma ficar em estado de alerta o tempo todo? Fico. As pessoas às vezes perguntam assim, você é policial, então você anda assim, mais segura, né? E eu falo, não, é o contrário, eu já ando desconfiada, eu não consigo andar de carro, andar na rua sem estar sempre olhando para os lados, sempre atenta o que está acontecendo ao meu redor. Então, sim, eu sempre fico muito atenta, porque eu sei que o ser humano é capaz de coisas que quem não é da área talvez desconheça. Às vezes a gente vê em noticiário e aquilo não chega na profundidade que chega para a gente. Quando você está numa cena de crime e vê o que alguém foi capaz de fazer, então aquilo te mexe. Então, ser perito criminal foi algo que mudou a minha vida. Eu passo a olhar as coisas com um olhar mais desconfiado. A Rafaela perguntou qual que é a média salarial de um perito. Pois é, eu acho que o salário inicial está em torno de R$ 8.000 bruto. Aí é importante falar que é bruto, gente, porque tem muito desconto. Quando você vai ver assim, quase metade do seu salário vai embora só em desconto. E aí, depois que você está na carreira, tem algumas promoções. Você entra como perito criminal 1, depois você pode ser promovido a 2, 3 ou especial. Então, tem essas promoções que o salário vai aumentando um pouquinho, só que infelizmente não tem um tempo certo para você ser promovido de 1 para 2, 2 para 3, então é algo meio incerto. Mas, no geral, pelo menos para perito 2 você é promovido, que dá um aumentozinho razoável no salário. Tem mais perguntas? Tem. O Rodrigo quer saber, você trabalha com mais quantos peritos, em média? Pois eu não comentei com vocês, o nosso plantão aqui em Belo Horizonte, no caso, né, de crimes contra a vida, nós atendemos aí Belo Horizonte toda, Nova Lima, Raposo e Riacima. E aí eu gostaria de saber de vocês, quantos peritos vocês acham que tem no plantão
para poder atender essa demanda. E aí, quando eu digo plantão, a gente tem aí a perícia de trânsito, a perícia de crimes contra a vida, a perícia de patrimônio. Então, cada sessão dessa tem a perícia própria para poder atender. Quantos peritos vocês acham que tem para conseguir atender Belo Horizonte, Nova Lima, Raposa e Reacima, num plantão aí de 12 horas? Pode mandar aí, gente. Um perito. Quanto? 8. Eu sou cego, não estou chegando. 8. 12. Bom, gente, cadê o povo dessa sala aí, ó? Bom, gente, para de mexer um pouquinho no Instagram aí, ou para de ver Netflix e responde aí, vai. 10. 10. 5. Quantos peritos vocês acham que vão ter lá no dia para te ajudar a fazer as perícias, para dividir o fardo com vocês? 5. 5, 5, 6. 7. 7. 3. 8. Pois é, gente. Sabe de uma coisa? Eu estou querendo trabalhar aí nesse lugar que vocês estão achando que é a perícia. Sabe por quê? Quem respondeu tá certinho, gente. É um perito para poder atender tudo. Essa cidade enorme, mais as cidades adjacentes. Gente, é uma loucura. Vocês não fazem noção. Quando o plantão é noturno, a gente ainda tem um certo alívio, que o trânsito está um pouco melhor, mas durante o dia, vocês não têm noção, gente. Tem dia que eu tô lá no Barreiro e dá uma perícia em Venda Nova. Todo mundo aqui é de BH? A maioria das pessoas que estão participando é de BH? Todo mundo é de BH? Como é que é? Acho que está espalhado, bem espalhado. É? E Pois é. A gente é um projeto de extensão que é do Grupo Ânima, né? Então, são várias faculdades espalhadas aí pelo Brasil. A gente tem a de São Bacana. Paulo, Goiás. Bom saber, porque eu estava falando mais do concurso de Minas, então eu posso até falar um pouco mais do que eu sei, né? Então, gente, para quem não conhece, Belo Horizonte é uma cidade grande. E aí nós temos aí bairros bem afastados um do outro. Às vezes dá uma distância aí de 14, 15 quilômetros entre um bairro e outro, e um trânsito infernal. Então, imagina, você está numa ponta da cidade, da perícia em outro, quando não é em outra cidade, igual eu comentei. A gente atende a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Nova Lima, a cidade de Raposa e Riacima, que são outras cidades ainda. Então, vocês não imaginam a loucura que é. E aí, o que eu mais escuto quando eu chego no local, nossa, a perícia demora demais. Gente, aí eu falo, colega, você me desculpa, eu demorei porque eu estava do outro lado da cidade, não tem como fazer mágica, você liga a sirene, tenta andar rápido, mas mesmo assim você não consegue, porque acontece muito, eu chego num local de crime, antes de eu começar a fazer o levantamento já tem outro acionamento. Então, assim, eu ainda vou fazer o levantamento, anotar tudo, fotografar, fazer tudo que eu tenho que fazer, e já tem outro esperando. Então, eu vou gastar o tempo que eu estou lá naquele local para fazer o levantamento, mais o deslocamento. Então, assim, é uma loucura, gente. E interior, então, piorou, porque é um perito de plantão para fazer, às vezes, a eficiência da arma, constatação de droga, mais as perícias externas. E aí o perito, ele atende várias cidades, ele tem que deslocar, viajar. Quando eu trabalhava no interior, tinha cidades que dava distância de 100 quilômetros. E aí acontecia uma ocorrência no local e outra distante a 100 quilômetros. Imagina quanto tempo que eu não ia levar para deslocar entre um local e outro. Então, pessoal, é uma loucura. Tinha que ter uma equipe maior, mas infelizmente nós não temos. Quer fazer mais uma pergunta aí? O Rodrigo tinha feito uma pergunta também. Na sua opinião, qual a região do Brasil que tem mais oportunidades para o perito? Região do Brasil? Eu não sei, né? Eu imagino que do lado lá, né, do Distrito Federal deva ser melhor, né? Porque é onde que chega mais recurso. Eu já escutei, assim, dizer que São Paulo é muito bom, que tem uma estrutura muito boa, a perícia já não pertence, né, à Polícia Civil, é a Polícia Técnico-Científica, eu já escutei que lá é uma estrutura muito boa.
eu não posso reclamar. Eu acho que Minas, a gente está caminhando aí para estruturar a perícia, mas eu acho que tem muito caminho ainda pela frente. Nós temos aí um órgão, né, a Senasp, que tem oferecido recursos aí para a gente poder comprar equipamentos, viatura, então isso tem sido uma ferramenta importante aí para a perícia de todo o Brasil. Tem mais perguntas? O Vitor perguntou, na hora da investigação, o lugar já está um pouco mais seguro ou fica uma equipe posicionada em um lugar estratégico para proteção de peritos durante a análise? Olha, geralmente, quando a perícia chega, o fato já aconteceu, quem chega primeiro no local aqui em Minas, geralmente é a polícia militar, então a polícia militar, de uma certa forma, já controlou aquela situação, mas eles permanecem no local até a perícia terminar os trabalhos, porque eles vão ser responsáveis ali pelo isolamento e preservação do local e também para garantir a nossa segurança. E aí tem gente que pensa assim, ó, mas como assim? Vocês são policiais, está precisando de alguém para garantir a segurança? Não tem como fazer levantamento de local e prestar atenção na segurança. Igual eu falo com vocês que eu ando desconfiado, olhando para todos os lados. Quando eu estou no local, eu não consigo fazer isso, porque eu estou lá, às vezes, com a cabeça abaixada, olhando para o vestígio, olhando para o cadáver. Às vezes eu estou agachada no chão ali, examinando o cadáver. Então, eu não consigo garantir a minha própria segurança. Então, a gente precisa aí de uma equipe de apoio, que geralmente é a Polícia Militar, que presta um excelente trabalho aí para a gente da perícia nesse sentido, para poder garantir a nossa segurança. Então, geralmente a situação está um pouco mais controlada, mas não quer dizer que a gente não corra nenhum risco. Então, tem ali uma equipe, sim, para poder dar um apoio para a gente. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Parece que chegou uma pergunta aí, se eu não me engano, que eu não consigo ler assim, gente falando e Porque tal. a Maria tinha mandado, mas ela mandou a mesma pergunta do Rodrigo, que foi Ah, tá. dos Tá certo. estados de maior Abre o procura. microfone aí, gente. Vamos conversar. Fala aí, ó. Pode conversar, gente. A Laiane falou que o áudio está saindo baixo. Tá ruim. Para mim tá normal. Tá Mas normal? alguém, gente, tá com áudio baixo? Vou aumentar um pouquinho. O Thiago falou que tá normal. Então tá bom. Laiane, tenta aumentar o volume do seu computador, às vezes é aí que tá baixo. E aí, pessoal, então, já que não chegou nenhuma pergunta, vamos conversar mais um pouquinho. Vocês sabem a diferença do trabalho do perito criminal para o trabalho do investigador? Porque às vezes a gente vê série assim, principalmente CSI da vida, que eu nem gosto de assistir porque é muito exagerado, mas aí a gente vê assim, que parece que o perito vai lá no local, examina a cena e vai investigar. Então, vocês têm essa noção assim, de qual que é a diferença de um trabalho para o outro? Não? Então, pessoal, o perito criminal, ele trabalha com os elementos objetivos, as provas materiais. Ele vai lá na cena, ele vai examinar os vestígios, tudo aquilo que ele vai depois constar, que olha, aconteceu no local um homicídio porque tinha tal vestígio, e aí, de acordo com os vestígios, talvez ele consiga até apontar uma dinâmica, uma possível autoria através de, por exemplo, um exame de DNA, enquanto que o investigador ele trabalha com elementos subjetivos. É importante saber essa diferença, porque isso é um assunto cobrado em provas de concurso para perito criminal. O investigador trabalha com elementos subjetivos. O que é isso? Seria aí as testemunhas, os relatos, o que alguém viu, o que aconteceu ali naquela cena. Então, muitas vezes a gente chega no local, a pessoa vem contar, porque eu escutei um barulho, não sei o quê. Ok, só que eu não trabalho com esse tipo de informação. Às vezes eu até repasso para a investigação, o pessoal viu isso. Só que eu, no meu laudo, eu trabalho de forma objetiva. Se eu falar que, olha, essa vítima tomou um tiro já caída no chão, eu vou ter que mostrar através dos vestígios por que eu estou falando isso. Enquanto que o investigador ele pode falar, olha,
alguém viu essa vítima já caída no chão e o autor aproximando, efetuando disparo. Essa é a diferença, e é importante saber disso porque é um assunto cobrado aí nas provas para perito criminal, dos concursos que a gente tem aí pelo Brasil. Alguma pergunta? E aí, gente? Vocês estão muito caladinhos. O pessoal tá tímido, né? Tá Liga o tímido, né? microfone, gente. Alguma dúvida? Rodrigues queria falar? Pode perguntar. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Ah, tá. Eu gostaria de saber, tipo, se depois que você entra na área da perícia, se você fizer uma faculdade de direito, se você tem mais facilidade para virar investigador ou delegado, ou se você ainda tem que fazer todo o processo tudo de novo. Você fala, vamos supor, você fez a prova para perito criminal e depois você quer prestar outra carreira? Isso, é tipo, você ficar, sei lá, 3, 4 anos como perito, e aí você vê que você quer fazer investigação, ou até mesmo ser delegado, alguma coisa assim. Eu sei que você tem que ter o estudo de direito um pouco mais avançado, e se você tem que fazer todo o processo tudo de novo. Tem. Aqui em Minas não tem concurso interno, então tem que fazer o processo todo de novo. Para investigador, é exigido qualquer curso superior, agora para delegado tem que ser formado em direito. Mas geralmente a gente não vê esse tipo de mudança, não. Alguém entrar como perito e querer migrar para outra área. Geralmente a gente vê o contrário. Que a pessoa entra como investigador ou escrivão e passa para a carreira de perito criminal. Eu acredito que seja por causa do salário, que o salário de perito criminal é maior que das outras carreiras. E aí, delegado já é um cargo mais específico, então é muito difícil a pessoa formar em direito e querer primeiro prestar o concurso para perito criminal. Eu acho que a maioria das pessoas que já tem essa tendência para querer ser delegado já prestam o concurso direto para delegado mesmo, não para perito criminal, até porque as provas são muito diferentes. Então, se a pessoa está estudando focada em um concurso, é melhor que ela preste aquele, porque não tem como estudar para 2 concursos muito diferentes, porque fica complicado. Eu queria fazer outra pergunta. Eu sei que hoje, por exemplo, na UFPEL, que é lá em Pelotas, você tem um curso de química forense especializado, toda na área de criminalística, então você tem aulas de um pouco de sociologia, direito, abrange um geral. Para as pessoas que estão fazendo só ensino superior, sem, por exemplo, eu estou fazendo química porque eu quero fazer Polícia Federal na área 6, que é a área de química lá que eles têm. Como que é o estudo para passar no concurso? Tem algum curso que facilite? Como que foi o seu estudo para você entrar para você passar no concurso? E, se possível, se você quiser compartilhar quantas vezes você tentou, se você passou de primeira no concurso, como que foi? Pois é, não sei se eu entendi bem o que você está perguntando, se tem algum curso superior que facilita ser aprovado no concurso? É porque, tipo, eu já vi outra palestra de perícia que uma senhora falou que ela estava fazendo faculdade e fazendo um cursinho preparatório para o concurso, ou, tipo, estudando por conta própria. Eu queria saber se tem alguma estratégia que ajude, assim, a passar no concurso. Pois eu acho assim que no caso de Minas Gerais, por exemplo, ter um curso específico, eu acredito que não, porque acaba assim, que não tem essa formação específica. Aí, eu vou fazer algum curso que tenha mais as matérias que são cobradas aí no edital. É difícil ter um curso que englobe todas as matérias. E aí uma coisa que eu gosto de falar muito, principalmente para quem vai prestar aqui em Minas, é que o concurso demora muito para acontecer. Então, você fazer uma graduação toda focada em um concurso que demora muito, é muito arriscado. Porque senão, imagina, você passa a sua faculdade toda estudando para o concurso, e aí chega na hora H, você forma e nada de concurso. Por exemplo, aqui em Minas, tivemos o concurso em 2013, e depois desse concurso de 2013, nós não tivemos outro ainda. Então, olha para vocês verem, tem 7 anos. Imagina alguém que passou a faculdade focado, estudando para o concurso,
formou em 2013, e aí? 7 anos sem poder trabalhar, esperando esse concurso que não sai. A não ser que a pessoa tenha essa disponibilidade de falar assim, não, eu vou prestar o concurso onde que abrir no Brasil. Eu vou mudar de estado, eu tenho essa disponibilidade, aí ok. Agora, para quem quer morar mesmo no estado que reside, tem que ficar atento com essas coisas. Eu imagino que não só Minas, como os outros estados também tem essa demora para acontecer o concurso. Então, eu não sei, eu acho que é algo arriscado de se fazer para quem não tem essa disponibilidade de, eu vou mudar de estado, eu vou mudar se precisar. No meu caso específico, eu não estudava para o concurso de perito criminal, como eu disse no início, foi um acaso. Eu nem pensava em ser perito criminal, fiz a prova por um acaso e acabei passando. E aí pode parecer estranho, né? Como que alguém passa num concurso disputado desse por um acaso, sem estar estudando? Eu tive sorte, porque na época que eu fiz o concurso, caíram as mesmas matérias que eu tinha estudado na época do vestibular. Tinha algumas coisas a mais, mas isso me facilitou, porque eu tinha estudado muito para o vestibular de veterinária da UFMG. Então, eu tive que recordar as matérias, reforçar, fazer exercício. Eu cheguei a fazer um cursinho de uns 2 meses, estudei algumas matérias a mais que não caía. Na minha época, o concurso era diferente, caía matemática, física, biologia, português. Hoje em dia, o último concurso, pelo menos, caiu criminalística, medicina legal, não tinha essas matérias. Então, eu tive essa certa facilidade. Só que eu estudava para concursos na área de veterinária. Quando eu já estava no final da graduação e durante o meu mestrado, eu estudava focado nos concursos da área de veterinária. Só que os concursos eram escassos, então, às vezes, abria edital para uma vaga. Então, era muito complicado. E aí, acabou que apareceu esse edital para perito criminal e eu resolvi tentar. E, como eu disse, passei, gostei e estou aqui até hoje. Então, eu acho assim, para quem está aí na graduação, tem que pesar bastante essa questão. Fala assim, eu vou poder morar em qualquer estado? Eu vou prestar qualquer concurso que abrir? Porque tem que pesar isso. Imagina, para quem é de Minas, nossa, eu vou estudar focado aí no concurso para perito criminal. Aí nós temos aí uma previsão, né, um anseio que aconteça ano que vem o concurso. A pessoa se forma em 2022. Quando que vai ter um novo concurso? Tem que pensar muito nisso, porque senão a pessoa vai investir em algo que ela talvez não vai ter retorno. Você concorda comigo? Oi? Vocês estão me escutando, gente? Eu tô. Rodrigo. Ele respondeu aqui no chat. Pois é, então assim, eu acho que é um concurso que exige realmente muita dedicação. A pessoa tem que estudar durante muito tempo, mas tem essa questão. Você tem que pesar se, olha, eu quero morar por exemplo, né? Eu quero morar em Minas Gerais, não quero morar em outro estado. Então tem que pensar isso, que pode ser que o concurso demore bastante. Agora, para quem tem a flexibilidade, não, eu vou morar em qualquer estado. Aí eu acho que talvez valha a pena começar a estudar durante a graduação mesmo. E aí, igual você comentou, né, que tem alguns cursos aí, por exemplo, de química forense. E aí eu não sei se vale a pena também investir em uma área tão específica, porque você fica mais restrito para o concurso. E se você não for aprovado no concurso? Então tem essa questão, tem que pensar, porque às vezes vocês estão novos e não pensam assim de tipo, não, eu quero ser perito criminal, não quero outra coisa. Só que quando a gente forma, a gente tem conta para pagar, precisa trabalhar, então acaba que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar em algo que às vezes a gente não quer muito, até por questões financeiras. Então tem que pensar bem. E outra coisa, a gente muda de ideia. Eu, por exemplo, eu não queria ser perito criminal, não. Eu queria ser professora na área de veterinária ou pesquisadora. E hoje eu estou aqui e estou feliz. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos é que
não fiquem muito restritos nas opções, porque a cabeça da gente muda com o tempo. Com o tempo, talvez você vê outras possibilidades que você não havia pensado. Então, é importante ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. Tem que focar? Tem que estudar para o concurso antecipadamente? Tem, mas tem que pensar também que pode não ser a única opção. Vamos falar de outra coisa, gente? O que vocês querem saber? Querem que eu conte um caso? O Vitor perguntou aqui, quantos casos vocês costumam atender por dia? Olha, isso varia muito do plantão. Tem plantão que é mais tranquilo, tem plantão que às vezes é mais puxado, mas aí uma média aí de em torno de uns 4 casos num plantão de 12 horas. Mas eu já peguei plantão de atender 7 homicídios num plantão de 12. É puxado, porque você põe o tempo que gasta cada local para fazer o levantamento, mais tempo de deslocamento, é bem puxado. Mas, igual eu comentei, no interior acaba fazendo mais, porque faz todos os tipos de perícia, então acaba que a demanda é maior. A gente teve uma pergunta também da Laiane. Quais são os cursos que podem entrar na área pericial? Ela falou que faz biologia. Pois é, aí depende do estado que você vai prestar o concurso. Aqui em Minas Gerais, até o último edital, era qualquer curso superior, enquanto que outros estados nós temos uma exigência de uma formação específica. E aí, como que fica sabendo, então, como ela está falando que é do Maranhão, como que eu vou saber quais graduações são aceitas no estado de Maranhão? Você tem que buscar o último edital do concurso para perito criminal. No edital vai estar falando lá quais são as formações que são aceitas. E, como aproveitando que eu estou falando disso, ler o edital é de extrema importância. A maioria dos concurseiros, eles não dão importância para o edital. Fica com preguiça, o edital é muito grande, muito chato, não quero ler isso não. E é no edital, gente, que vai estar falando tudo sobre o que você vai fazer, sobre a sua remuneração, sobre o que espera-se de você, e aí quais são as vagas, quais que são as exigências. Tem exigência de altura, tem exigência de idade, tem exigência de formação. Isso tudo está no edital. E como o concurso é muito diferente entre os estados, é importante que você fique atento com essa informação do seu estado. Busque aí o último concurso, quando que foi, o que está escrito lá no edital. Através desse último edital, e até responder um pouco aí o que o Rodrigo falou, né, como se preparar para quem quer se antecipar, é através do último edital. No último edital você vai ver lá quais são as matérias cobradas, como que é a prova, e aí as pessoas estudam baseados no último edital. Pode ser que mude? Pode ser que entre um edital e outro ocorra alguma mudança, mas tem que apostar no último edital mesmo, que é o recurso que a gente tem na hora de estudar aí para os próximos concursos. Onde que acha o edital? Aí vocês têm que procurar, se vocês digitar no Google, vocês costumam achar, por exemplo, concurso perito criminal Maranhão, e aí vai aparecer lá as opções. O site do PCI Concursos é um site bom que vocês costumam encontrar aí editais anteriores, provas dos concursos. E aí vocês têm que também procurar através, uma opção, né? Procurar através da banca que organizou aquele concurso. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o último concurso foi organizado pela FUMARC. Então, lá no site da FUMARC, você vai encontrar o edital. Mas tem esses sites, assim, igual eu disse, o PCI, que ele reúne aí vários concursos e tem essas informações. Então, hoje em dia, com o Google, gente, a gente fica sabendo de tudo. Então, tem essas ferramentas que podem auxiliar. Chegou uma pergunta aí? A Laiane falou assim, entendi, no meu estado tem pós-graduação para perito. A Maria Luísa também fez uma pergunta, o perito mesmo que faz análise em laboratório sozinho, ou ele tem a ajuda de outros profissionais, como por exemplo de biólogos?
o perito que faz as análises mesmo. Se for algum caso complexo que o perito não tem informação específica, ele pode pedir ajuda, igual, por exemplo, a gente está aí com uma demanda cada vez mais crescente na área de veterinário forense, então algumas universidades têm aí prestado um apoio, têm feito aí uma parceria com a Polícia Civil para poder fazer as necrópsias dos animais relacionados aí à área de veterinário forense. Então, na medida do possível, o perito que faz as análises, se aquilo tiver além da formação dele ou da capacidade, ele tem que procurar essas parcerias para conseguir fazer aí essa análise que ele precisa. Mas, igual no laboratório de biologia, nós temos peritos formados na área de biologia para poder fazer os exames. Aí só comentando aí sobre o que vocês falaram de pós-graduação, eu não entendi se vocês estão perguntando se é exigido pós-graduação ou falar sobre a pós-graduação, eu não entendi bem. Porque a Laiane estava falando que tem pós-graduação no estado dela. Tem pós-graduação em perícia criminal? Ela falou que foi só um comentário. Pois aí eu volto a dizer para você sobre esse tipo de curso, qual que é o seu foco? Porque pensem bem, é legal fazer uma pós-graduação ou uma graduação, eu estou vendo ultimamente, uma graduação em perícia criminal? É legal, mas e aí? Vai trabalhar em quê? Vai focar no concurso? O último concurso nós tivemos 300 candidatos por vaga. É puxado, pessoal. Para quem está estudando muito mesmo. Então, já pensou, você faz toda uma graduação ou gasta dinheiro numa pós-graduação para prestar um concurso, e igual em Minas Gerais não tem exigência de pós-graduação, não tem prova de título, pelo menos até o último edital, não sei se no próximo vai ter. Então, você dispor aí de tempo e dinheiro, porque é caro, gente, pós-graduação não é barato. Em um curso que talvez você não vai ter retorno nenhum, então tem que se pesar sim. O que mais aí? A Ana Carolina pediu para você contar um caso. Não, gente, eu nem tenho caso interessante, não. 11 anos de perícia, eu não tem nem caso para contar, não. Imagina, né, gente? Quando eu começo, alguém fala alguma coisa, eu começo a contar caso, o problema é que aí eu começo a contar caso, acho que todo mundo, né, é empolgado, igual eu, que está interessado de saber dos casos mais doidos, aí quando eu estou contando caso para gente fora, assim, que não é da perícia, na hora que eu vejo, o olho do povo já está desse tamanho, assim, para mim, né, do tipo, que é isso, gente? Que horror desses casos que essa menina está contando. Mas eu acho assim que a maioria... Como é que a gente está de tempo aí? Eu nem vi quantas horas. Quantas horas aí? Agora Nossa, está acabando, hein? Tá acabando. Eu tenho que contar rápido o caso, então, né? Nossa Senhora. O que foi a pergunta que chegou aí? Que senão eu começo a contar o caso e vai passar do horário aí. Ela perguntou se para analisar uma cena de crime, qual que é o perito específico? Pois aí... igual em Minas, o perito ele é generalista, ele faz todos os tipos de levantamento, ele não tem uma formação específica, ele não é especializado, a não ser em Belo Horizonte, que a gente tem aí as divisões nas áreas, igual, por exemplo, eu trabalho só com crimes contra a vida, mas não tem nenhuma formação exigida para trabalhar lá na seção, diferente, por exemplo, do laboratório de biologia, que é exigido, a pessoa tem que ser biólogo, alguma área mais ligada aí a essa parte do laboratório para conseguir trabalhar na área lá do laboratório. Mas para local de crime, a não ser, por exemplo, as perícias de trânsito, em que eles dão preferência para pessoa formada em engenharia, mas nada impede que outras pessoas atuem. Então, é nesse sentido. Então, deixa eu contar um caso rapidinho para vocês, para a gente terminar aí. Eu acho assim que o meu trabalho é pesado. Às vezes eu chego num local, é difícil, você vê ali aquela cena pesada, mas para mim eu acho que os piores locais são os que envolvem crianças. Eu acho que é pesado, porque você vê ali uma vida que mal começou, já indo embora, então eu acho que são os piores locais para mim. E um dos locais assim que foi muito ruim atender
foi que nem sempre a gente vai atender um local de crime mesmo, gente, um local, vamos supor, de homicídio. Às vezes a gente tem que ir lá até para saber mesmo se foi um homicídio ou não. Teve um caso que eu atendi que a mãe foi até a escolinha buscar a criança. Só que quando ela chegou lá, a diretora falou com ela, você não trouxe sua filha hoje para a escola, não. E aí a mãe foi ver, ela tinha esquecido a filha dentro do carro. Ela saiu para trabalhar de manhã cedo, passou o dia com a filha, a filha ficou dentro do carro enquanto a mãe estava trabalhando, a mãe não percebeu, entrou dentro do carro para buscar a filha na escola, com a filha morta já dentro do carro. Aí ela foi até a escolinha, chegou lá para saber da filha, sendo que a filha passou o dia dentro do carro e morreu, asfixiada por desidratação dentro do carro. Então, achei muito triste isso, porque eu acho assim que não tem nem como julgar uma mãe dessa, porque eu acho que a dor, o sofrimento dela, numa situação dessa, eu não gosto nem de imaginar. Então, pessoal, já está com o tempo esgotado aí. Eu espero que eu não tenha falado nada aí para desanimar vocês. Eu espero que o que eu tenho dito aí sirva, na verdade, para abrir os olhos de vocês, para vocês pensarem mais. E, ó, eu adoro perícia, tá, gente? Eu comento com vocês que o concurso é difícil, que tem que pensar se vale a pena, mas eu, pelo menos, assim, eu adoro, sou apaixonada. Então, para quem gosta de perícia, no meu Instagram eu sempre tento postar alguma coisa sobre a minha trajetória aí do meu concurso. Tem muitos Instagram aí de peritos que divulgam a perícia, eu tento aí ajudá-los, né, repostar. Então, depois vocês deem uma olhadinha lá, para quem gosta de Instagram, que tem essas opções. E aí também o colega está pedindo para seguir aí o Instagram, né, que está promovendo o evento. Agradeço muito o convite, a paciência de vocês de ficar me ouvindo e espero ter uma outra oportunidade para a gente falar mais de perícia. A gente pode marcar um dia para poder falar de algum assunto específico e é isso daí. Eu estou à disposição, se eu não respondi alguma coisa ou se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, pode me mandar lá por mensagem no Instagram, que aí eu passo o meu e-mail, o meu contato, se precisar, e aí eu estou à disposição. É isso. Muito obrigada. Michele, muito obrigado, viu? Te agradecer aqui em nome de toda a equipe do Cuidando. Foi um momento, assim, eu acho que foi muito proveitoso para mim, para todo mundo que participou. Foi um momento que a gente pôde, assim, conhecer um pouco mais, né? Entender um pouco mais desse mundo da perícia criminal. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Com certeza a gente vai te convidar de novo para a gente ter um outro encontro. E eu queria agradecer também, gente, todo mundo que participou. Muito obrigado, viu, por terem ficado aqui com a gente até o final. Não se esqueçam do formulário de presença. E sigam a gente nas redes sociais também, para vocês não perderem nenhum evento. A gente vai postando lá, viu? Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigada, um abraço para todo mundo. Abraço, tchau. Tchau.